Quando o amor e o cuidado se transformam em tratamentos. Quando um de seus filhos estava resfriado, a mãe preparava um chá de limão, usando 3 partes da fruta, sendo uma delas descartada, um ritual que conferia ao chá um poder especial. Após ferver, ela acrescentava açúcar e servia o chá reconfortante quando eles já estavam aconchegados em suas camas. Acompanhado de uma aspirina, esse era o remédio que aliviava qualquer queixa. O carinho e cuidado da mãe eram como uma receita secreta para acalmar as dores. E quando as meninas enfrentavam cólicas, a mãe tinha seu jeito especial de cuidar. Ela esquentava uma fralda de pano e gentilmente a colocava sobre a barriga das meninas. O calor da fralda aquecida, somado ao amor materno, agia como um bálsamo, proporcionando alívio para as cólicas. Era um gesto que não apenas cuidava do desconforto físico, mas também transmitia todo o conforto e proteção que só uma mãe sabe oferecer. Ponto. Não se sabe quem gostava mais da sensação de limpar os ouvidos, se era a mãe, que cutucava com um grampinho de cabelo, ou se eram os filhos que, amolecidos por uma espécie de relaxamento, pediam: "Mãe, faz mais um pouco desse lado." Eram chamados de um por um, mas como eles se demoravam a quererem sair daquele colo quentinho. "Aí, mãe, continua, tá gostoso." Unidos pela dor das aftas, a mãe acabara de voltar da farmácia do Alcides com a Neu, que estava reclamando de feridas que pareciam ter feito um acampamento em sua boca, na língua, céu da boca, bochechas, em todo lugar. Eram aftas gigantescas. Assim que pisaram em casa, a mãe estranhou não encontrar o Di, e começou a procurá-lo. Ela andava pela casa, seguindo um rastro sonoro de choramingo que parecia se vir debaixo da cama. E lá estava o nosso Di, chorando com as mesmas queixas dolorosas. Era como se o destino tivesse uma forma bem-humorada de ensinar lições à mãe, em dobro. Claro, você adivinhou, a mãe voltou correndo para a farmácia, provavelmente criando um elo frequente com Alcides que nem ele mesmo esperava. O sangue sujo. Em certo dia, Neu enfrentou uma infecção no sangue, termo que antigamente era conhecido como sangue sujo. Um dos sintomas era a sensibilidade excessiva de odores, e isso fazia com que seu estômago se mantivesse enjoado boa parte do tempo. As fragrâncias mais triviais tornaram-se verdadeiras tormentas para ela. Por conta desse malfadado sangue sujo, tudo inflamava, uma simples espinha ganhava a dimensão de um furacão em seu rosto, um pequeno corte na cutícula transformava seu dedo em uma melancia. Para enfrentar essa luta contra as inflamações, a mãe, desta vez, conduziu-a até a farmácia do Luiz. Ele a examinou e proferiu as palavras: "Ela está com sangue sujo. Vamos ter que aplicar uma benzetacil." A mãe, com todo o zelo de uma guardiã, ajeitou a Neu sobre as pernas, e o farmacêutico efetuou a tão temida injeção. Apenas um passo fora da farmácia, a mãe, agora segurando seu braço, lançou um alerta: "Cuidado, a perna pode ficar mole." Bastou essa sentença para que, de repente, Neu se visse caída no meio da rua, e a mãe, bem ao seu lado, não sabia se deveria rir da situação ou correr para socorrê-la. Finalmente em pé novamente, continuaram a caminhar. Não muito adiante, ao passarem em frente a um prédio onde uma moça lavava a calçada, a incompreensão de seu estômago resultou em um novo episódio. Neu vomitou exatamente na calçada recém-lavada. A moça ainda segurava a mangueira d'água. Mais uma vez, a mãe se encontrou em uma encruzilhada entre rir ou sair correndo de afobação, enquanto lidava com a vergonha daquele vômito espalhado no chão. A memorável semana da Neu. Um dia, Sana deu um empurrão na Neu, que estava deslizando com seus patins. Ela caiu de maneira pouco glamourosa, sentando exatamente em cima do seu pé. Torção? Fratura? A verdade foi obscurecida no turbilhão do momento. No entanto, a opinião dos entendidos foi clara: gesso seria necessário. Justamente nesse instante, Bé voltava do trabalho, apressadamente a acomodou na perua. É claro, a mãe não ficou para trás, acolhendo as pernas dela com cuidado em seu colo, assegurando-se de que estivesse o mais confortável possível. Foram à clínica ortopédica, localizada na Rua Andrade Neves,
nas proximidades da antiga rodoviária. Ali, um raio-x foi realizado, que para a imaginação infantil da Neo, parecia uma incrível exploração cósmica. À medida que a dor se dissipava, a ideia do gesso deixou de ser tenebrosa. Finalmente, ao saírem da clínica, Beth surpreendeu-as com um convite tentador: vamos saborear o maior e mais delicioso lanche de Campinas. Era como se ele dissesse: eu não estava lá para evitar sua queda, mas agora estou aqui para recompensar a dor que você sentiu. Na visão ingênua de Neo, esses pequenos gestos eram declarações de amor definitivas. E assim, aquele dia foi recheado de novidades e emoções. Sobretudo, a semana de gesso estava decidida a não se resumir a um capítulo apenas na história de Neo. Em meio às provas da escola, ela precisaria demonstrar força e vontade. Foi aí que a mãe entrou em ação, envolvendo o pé engessado com meias para minimizar o atrito e protegê-lo da sujeira. E lá foram elas, caminhando até o Arthur segurado, a mãe segurando o braço de Neo e carregando sua mochila, motivando a cada passo. Afinal, uma prova não poderia ser deixada para trás. No meio do trajeto, na rua Conselheiro Antônio Prado, um dos amigos da sala dela apareceu, vindo da escola, e anunciou: não tem prova, a professora faltou. Elas se encararam pálidas e sem ação e, antes mesmo que pudessem conter a risada, sentiram um alívio em meio à notícia. Riram alto, e voltaram para casa com a sensação de que até mesmo as reviravoltas mais inesperadas podem ser abraçadas com um toque de humor. Dia aprendendo a andar de bicicleta à tarde estava cheia de promessas. A Sana, com seu jeito paciente, soube que era hora de ensinar o Dia a andar de bicicleta. Ela estava pronta a transmitir-lhe uma habilidade que, para muitos, torna-se uma memória inesquecível da infância. Empurrando a bicicleta sem rodinhas, ela olhava para ele, encorajando-o. Olha para frente e vai devagar. Para fazer a curva, vá bem rente à sarjeta para ter mais espaço, ela orientou. Mas, apesar da confiança nas palavras dela, o Di parecia hesitante. Ele agarrava o guidão com força, sua feição refletia incerteza e apreensão. Os primeiros momentos foram trêmulos. O Di lutava para manter o equilíbrio, pedalando com força e tentando absorver todas as instruções que a Sana lhe dava. No percurso, a coordenação era uma carraspana, e o medo do desconhecido o fazia vacilar. E quando ele tentou uma curva, seguindo o conselho da Sana, algo deu errado. O portão da casa da De Maria estava aberto. Antes que ele pudesse pensar, sua velocidade subiu a calçada, entrou direto na casa dela e bum! Se chocou contra a parede logo abaixo da janela, fazendo um barulho estridente. O impacto foi mais emocional do que físico. Woody, sentindo o susto e a surpresa, tentou entender o que havia feito errado. Porque o guidão não deu conta da curva? Pensou. O que deveria ter sido uma curva segura e ensaiada com cuidado havia se transformado em um encontro chocante com a parede. A Sana, mesmo preocupada, manteve-se calma, pronta para ajudá-lo a lidar com a situação. Agarrou o guia da bicicleta, olhou para a casa da De Maria, temendo que alguém pudesse tê-lo visto. O medo da repreensão ou de zombaria estava estampado em seu rosto. Sem dizer uma palavra, ele achou que era melhor se afastar dali o mais rápido possível. Com a bicicleta embaixo do braço, ele partiu em uma corrida turbulenta, suas pernas ágeis impulsionando para longe da cena do acidente. Ele deixou para trás o som do portão batendo e as sensações de observação que o acompanhavam. A Sana o observava, misturando preocupação e humor, sabendo que aquele momento, apesar do contratempo, foi uma lição valiosa sobre enfrentar desafios e superar obstáculos. Detetive de Capô Marli, filha da Dona Lala, estava aprendendo a dirigir e, como parte desse processo, costumava dar voltas na quadra para treinar. Enquanto realizava uma dessas práticas, ao se aproximar da casa de Dona Maria, notou que as crianças brincavam alegremente na rua. Mas Marli não teve tempo de perceber que o dia havia saído em disparada na frente do carro e, em um piscar de olhos, pulou para cima do capô do carro,
na tentativa de se livrar de um atropelamento. Um pânico momentâneo atingiu Marli. Ela, no mínimo, acreditava que tinha atropelado o Di, e seu coração disparou. Mas para sua surpresa, o Di estava mais curioso do que assustado com a situação. Em vez de demonstrar medo, ele parecia bastante calmo, como se estivesse realizando uma investigação. Com uma curiosidade que só uma criança poderia demonstrar, o Di inclinou a cabeça para frente, usando a mão como uma viseira para bloquear o sol que brilhava intensamente. Era como se ele estivesse tentando identificar quem estava ao volante com uma expressão séria e intensa. Felizmente, esse incidente não resultou em danos. Marli conseguiu parar o carro a tempo e constatou que o Di estava leso. A situação, que poderia ter sido um acidente grave, acabou se transformando em mais uma história engraçada. As cicatrizes das coincidências em um cenário familiar onde acontecimentos semelhantes surgiam de tempos em tempos, a conexão entre os membros da família se revelava em situações um tanto parecidas. Tanto Neo quanto Sana trazem consigo marcas que atestam a equivalência desses acontecimentos. Cicatrizes permanentes ficaram como lembretes visíveis de vivências parecidas. A lembrança de Neo se dá em um domingo, um dia de almoço em família. Na companhia de Luiz Carlos, as crianças ficaram incumbidas de comprar Coca-Cola. Luiz Carlos alertou: Neuzinha, não corre, vai cair e machucar. O alerta foi interrompido pela queda e o corte no pulso. E novamente, foi o Bé que assumiu a tarefa de conduzi-la ao hospital, recontando o roteiro já familiar. Na trajetória da Sana, o pai solicitou sua ida ao bar do Berto para providenciar cerveja. A urgência sempre presente na rotina do pai imprimia-se na tarefa, e foi durante a descida da calçada que uma torção no pé a levou ao chão, a garrafa quebrou em suas mãos, resultando em mais um corte. Dessa vez, o pai a levou ao hospital, com o caminhão-tanque. Neste dia, certamente o Bé não estava em casa. E para completar, Sana deu muito trabalho no momento em que as enfermeiras lutavam para segurá-la durante o procedimento médico. As cicatrizes e histórias de Bebé era sempre o tipo de criança que acumulava cicatrizes como troféus de suas travessuras. Suas histórias, marcadas na pele e na memória, foram contadas com um toque de humor e orgulho. Numa tarde quente, enquanto explorava os limites da casa do Vadinho, Bé teve uma má ideia: escalar o muro. A descida, no entanto, não foi tão gloriosa quanto a subida. Ele acabou se desequilibrando e, ao cair, enfiou o T da torneira na virilha da coxa direita. Com a perna e o orgulho feridos, mais o medo de uma bronca da mãe, Bé quis manter sua integridade e escondeu o machucado por baixo das calças, até que sarasse completamente. Em outra ocasião, como o entregador de pães mais dedicado do bairro, Bé enfrentou chuvas finas e escorregadias para garantir que seus clientes não ficassem sem o pão fresquinho. Ele sempre procurava um bom lugar para abrigar as entregas sem que elas se molhassem. Numa dessas entregas, em dias chuvosos, ele teve que pular a grade de uma casa, pois não havia lugar seguramente coberto para aquele pão quentinho. Com a grade molhada, ele escorregou e, para seu lamento, era uma grade de ponta de lança. A perfuração foi grave e ele teve muita dificuldade para sair dali. De novo, ele escondeu esse ferimento da mãe, somando mais uma cicatriz para sua coleção. Outra vez, buscando mato fresco para seus coelhos, ele avistou o que parecia ser a moita perfeita. Sem demorar, saltou sobre um barranco, diretamente sobre um monte de capim queimado e seco. As lascas agudas cravaram-se sob suas unhas, trazendo lágrimas aos seus olhos. A cena da mãe, munida de uma pinça, tentando arrancar as lascas e farpas debaixo das suas unhas intensificou sua dor. Mas era o tipo de coisa que tinha que ser feita. E por falar em dor, aconteceu que uma peça bem pesada do caminhão do pai caiu em cheio no dedão do pé de Bé, resultando em uma unha preta e pulsante. Uma dor constante, até que o pai, com o método que conhecia, usou um prego aquecido. Ele furou a unha, liberando o sangue acumulado e, com ele, a dor. Cada um desses episódios,
contado com bom humor, fez de Bé a estrela de todas as travessuras da família. O dia que o marimbondo se atreveu a desafiar a mãe era um dia como qualquer outro. A mãe estava na frente de casa, apoiava-se os braços no portãozinho, só sentindo o calor do sol, completamente perdida em seus pensamentos. Sem aviso, um intruso indesejado fez sua entrada triunfal, um marimbondo grandalhão, dono de um aguilhão poderoso e um zumbido ameaçador. Ele viu na barriga da mãe um lugar perfeito para causar estragos. Com a precisão de um atirador de elite, fincou seu ferrão na carne da pobre mãe. Um grito escapou dos lábios dela, ficou surpresa e indignada. Porque aquele inseto resolveu atacá-la. Mais tarde, acabou deduzindo que ele já deveria estar no portão e ela se encostou nele. Coitada da mãe, devo dizer. A expressão dor intensa parecia não fazer jus à sensação que ela experimentou. Deve ter doído muito. Mas não demorou nada para a mãe reunir suas forças e mostrar ao marimbondo quem estava no comando. A coragem que geralmente lhe faltava para matar insetos, naquele dia, num gesto rápido, ela esmagou o atacante no chão com o pé, uma vingança justa pela dor e pelo susto. E também, por causa dele, aquele relaxamento diante do solzinho que estava lhe aquecendo, perdera a graça. Uma batalha contra os piolhos. Houve uma temporada de piolhos quando os 4 filhos mais novos retornavam da escola. A primeira tarefa era passar um pente fino minuciosamente pelos cabelos. Com a cabeça inclinada sobre uma folha de papel, a mãe penteava cuidadosamente os fios enquanto as crianças colaboravam estourando os intrusos com a unha do dedão. Enfrentar essa pequena praga não era tarefa fácil sem os produtos modernos disponíveis hoje. Os antigos venenos para piolhos eram escassos, sendo o Nelci o mais conhecido, um pó branco que, apesar de eficaz, também era notoriamente perigoso, contendo componentes semelhantes ao chumbinho. Nada como um desafio arrojado para adicionar um adubo familiar. Pedalando na chuva, céu nublado e chuva eram apenas convites para o Bé e sua turma. Enquanto a maioria se recolhia em suas casas, Bé, empoleirado em sua bicicleta, desafiava as poças e a correnteza formada pela enxurrada. Pedalando com uma euforia que corria solta em suas veias, a água espirrava para todos os lados, e a bicicleta se movia quase como uma embarcação. Mas, como diz o ditado, nem tudo são flores. Em uma de suas investidas aquáticas, Bé não calculou bem a profundidade de uma poça e, para seu desgosto, a bicicleta deu uma guinada. Ele foi ao chão em um baque úmido e doloroso, conquistando um cotovelo aberto. Ao retornar para casa, com o cotovelo pingando sangue e a roupa encharcada, a expressão dele era de submissão. Para ele, os pequenos riscos eram apenas o preço a pagar pelas grandes aventuras. E, claro, tornar as histórias mais interessantes. O combinado não é caro naqueles tempos de TV em preto e branco com antenas equipadas com bombril, aparelho de UHF, o entretenimento familiar estava garantido. Havia também a antena em cima do telhado, que de tempos em tempos, alguém subia para regular a direção. Outra pessoa ficava vendo a resolução e gritava, mais para a direita. Foi muito. Volta um pouco. Até que a imagem ficasse perfeita. Tentativas de simular cores com faixas plásticas tingidas eram comuns, mesmo que resultassem em imagens às vezes engraçadas. Era uma coisa compartilhada por todas as famílias e elas se resumiam a uma única televisão por residência. Em casa, a regra era clara: quem ligasse a TV pela primeira vez escolhia o canal, sem mudanças. Um dia, Simone, tendo ligado a TV, e colocado em seu desenho predileto, saiu da sala para um instante ao ar livre, no comercial. Aproveitando a ausência dela, dissimuladamente, anunciou que mudaria o canal e trancou a porta de vidro, antecipando a corrida da irmã. Quando Simone se lembrou da regra, avançou na porta pensando estar destrancada. Empurrou-a com a mão, sua mão atravessou o vidro, que foi quebrado, e seu braço foi engolido pelo buraco, mas ao tentar retirá-lo, uma lasca rasgou sua pele profundamente. Após um momento de choque, o sangue começou a fluir. Felizmente,
Salvador agiu rapidamente amarrando o corte com um lenço, enquanto ele e Tata corriam com ela para o hospital. Aquela tarde terminou com 13 pontos e Tata quase desmaiada, porque sua pressão baixou na hora da sutura. Do hospital ao conto de fadas em outra ocasião. Em um dos retornos ao hospital, o ambiente sempre estéril e frio foi palco de uma cena curiosa. Enquanto o doutor, com sua habitual expressão séria e profissional, detalhava os procedimentos cirúrgicos realizados, Tata, que sempre teve uma atenção aguda a tais relatos, desabou em um desmaio ali mesmo, no corredor. A mera menção de sangue a fazia perder a cor, tornando-a pálida, quase translúcida, remetendo-a à brancura da neve. E, curiosamente, a neve revisita uma história graciosa relacionada à primeira gravidez dela. Em um dia qualquer, enquanto costurava, Tata acidentalmente espetou seu dedo com a agulha. O sangue, de um vermelho vivo e intenso, brotou do pequeno ferimento. Em uma mistura de dor e inspiração, os pensamentos de Tata voaram até uma princesa dos contos da Disney, a Branca de Neve. Com uma espécie de prece silenciosa, ela expressou um desejo particular, que a filha em seu ventre tivesse a pele alva como a neve e lábios tão rubros quanto o sangue. E, seu desejo foi atendido. Os caminhos da curiosidade de Simone com apenas 1 ano, a cozinha com seus aromas e barulhos, atraiu Simone. Enquanto sua mãe se concentrava nos preparativos da refeição, Simone, com seus pequenos dedinhos curiosos, puxou o cabo de uma frigideira cheia de óleo fervente. O óleo desenhou um caminho ardente, formando uma bifurcação em sua pele, na altura do umbigo. Em pânico, a mãe tentou amenizar o estrago, tirando a blusinha de lã vermelha que se tornara parte da ferida, um lembrete doloroso de 1 segundo de distração. Em outra ocasião, com aproximadamente 4 anos, sua mente curiosa levou a explorar um interruptor tipo Pera. Sem entender completamente o perigo, Simone abriu o interruptor e, movida pela simples curiosidade, apertou o botão. O choque elétrico se intensificou e seus dedos se fundiram ao dispositivo. Ao encontrar a irmã aos berros e com a mão derretida, se questionou como ela teria se soltado diante de um choque que normalmente aprisiona. Superando desafios com amor. O episódio no hospital, quando Simone tinha 6 anos, durante uma refeição, a mãe, percebendo que ela não estava com a coordenação motora boa, resolveu lhe oferecer as colheradas na boca. Ela confessou que estava tendo visões turvas, que eram compostas por bolhas coloridas flutuantes. O desmaio que se seguiu foi um novo nível de preocupação. O hospital, mesmo sendo dedicado a cuidar de crianças, parecia mais um labirinto de medos e desesperanças. A angústia da mãe era perceptível. No meio dessa tormenta, superstições e tradições enraizadas guiaram seu caminho. A mãe queimou as roupas dela na porta do hospital e, até uma intervenção de benzedeira foi solicitada, que orientou: dê a ela mamão com açúcar. Mas, à medida que a noite se aproximava e Simone enfrentava a perspectiva de passar outra noite no hospital, uma onda de ansiedade tomou conta da mãe. Com voz trêmula, ela implorou ao pai: por favor, vá buscar a Simone agora. Sem hesitar e compreender a angústia da esposa, o pai foi ao hospital. Lá, enfrentou resistência, pois Simone ainda não havia recebido alta médica. Para conseguir levá-la, o pai assinou uma declaração se responsabilizando pela saída prematura e confirmando que, caso algo ocorresse com a filha, eles não conseguiriam mais atendimento naquele hospital. O retorno de Simone ao conforto do lar, contra as normas e protocolos médicos, foi uma celebração marcada por presentes e afetos. Entre todos os mimos, o que mais capturou seu olhar foi um conjunto de 6 mini canetinhas coloridas. Essas canetas se tornaram símbolo do afeto materno, quando, em um momento de ternura, sua mãe se deitou ao seu lado na cama e, juntas, desenharam patinhos amarelos à margem de uma serena lagoa azul, adornados por flores vermelhas. Contudo, o destino guardava mais provas. Um banho, que deveria ser refrescante, tornou-se um susto. Pouco tempo depois, em meio às brincadeiras de correr pela rua,
Simone decidiu se refrescar. Mesmo com o chuveiro queimado e o intenso calor, ela acreditou que a água fria seria revigorante. Após se molhar, sentindo-se estranha, enrolou-se numa toalha e, de maneira vacilante, dirigiu-se à sala onde o pai assistia TV sozinho. O restante da família estava na frente de casa. Ao vê-la tão imóvel e com um olhar distante, ele indagou, preocupado: "O que houve, filha?" Ela não conseguiu responder e continuou ali, estática. O pai a levou ao hospital, onde recebeu o diagnóstico de choque térmico. Uma infância descalça. Neil, uma garotinha de espírito livre, com um brilho de alegria em seus olhos, pedalava sua bicicleta na rua de terra, próximo à casa de Valquíria. A rua, ainda não pavimentada, guardava segredos e desafios que apenas uma criança descalça e destemida poderia enfrentar. Neil, tão absorta em sua diversão, não viu o perigo que se escondia abaixo de seus pés, um caco de vidro, sutilmente enterrado, mas com uma ponta afiada e traiçoeira apontando para cima. A euforia da brincadeira foi tamanha que, ao passar por cima do vidro, ela não sentiu imediatamente a invasão cortante em sua sola. Foi apenas quando chegou na entrada de casa, ao descer da bicicleta e tentou apoiar o pé no chão, que teve uma sensação estranha. Parecia que seu pé dançava e mordia ao mesmo tempo. Ao observar, deparou-se com um corte profundo, que mais parecia uma boca aberta, clamando por atenção. A gravidade do ferimento fez com que Neil precisasse de 6 pontos para curar aquele beiço que se abria inesperadamente em sua aventura descalça. Crianças velozes e furiosas na pequena e pacata quadra de casa, Bé e seu grupo de amigos inquietos pareciam estar sempre envolvidos em alguma travessura mirabolante. Não havia limite para a engenhosidade deles quando se tratava de criar brincadeiras, e Bé teve uma ideia genial. Surgiu das profundezas da sua mente, a famosa roleta russa de bicicleta. Uma ideia empolgante, ou seria excesso de açúcar? A regra era dar uma volta completa na quadra montando em suas bicicletas. Até aí, tudo bem, certo? Mas o elemento de perigo que eles acrescentaram era a famosa curva da esquina. Em vez de apenas dobrar como pessoas normais e sensatas, eles decidiram fazer a curva bem aberta, acelerando ao máximo e competindo quem alcançaria a maior velocidade. Eles surgiam como uma gangue de ciclistas em um rally maluco, rostos incertos, pernas pedalando com fervor e roupas coloridas voando ao vento. As bicicletas rangiam e chiavam enquanto tentavam acompanhar o Bé, que se destacava em sua corrida frenética, exatamente como um piloto audacioso. Qualquer um olharia para aquilo com uma mistura de fascínio e horror, curiosos para ver o que esses meninos inventariam a seguir. A competição estava acirrada. Cada criança dava o seu melhor. Alguns gritavam euforicamente, enquanto outros seguravam o guidão com força, tentando manter o controle à medida que a adrenalina aumentava. E então, o elemento sorte entrava em cena. Se um carro surgisse na curva em sentido contrário, o ciclista azarado teria que desviar em uma manobra digna de um piloto de Fórmula 1. Essa cena foi espetacular. Bé, como liderava a corrida, entrou na curva primeiro, e para o susto de todos, que sabiam o que podia acontecer, mas não acreditavam que aconteceria, veio um carro em sentido contrário. O Bé desviou do carro, subiu na estreita calçada e sua velocidade era tanta que ele não conseguiu parar dando um encontrão com o muro da casa do Ronaldo. Na verdade, ele o escalou. Como consequência, teve os ossos da mão esquerda deslocados e um dedo da mão estraçalhado. Conta-se que ele subiu até a metade do poste e bum! Se arrebentou no chão de volta. Que pena que ninguém filmou. Bicicletas zigue-zagueando, crianças fazendo caretas de terror, o motorista chocado freando bruscamente para evitar o desastre iminente. A ideia era completamente maluca, mas parecia que eles estavam se divertindo como se fossem super-heróis em suas aventuras radicais. Por mais que os adultos balançassem a cabeça e murmurassem "eles são loucos", não se podia negar que aquelas brincadeiras extravagantes eram uma parte inesquecível da infância daquelas crianças. Afinal, quem precisa de parques de diversões quando você tem uma rua pacata e uma bicicleta velha?
A pegadinha do prego. Um dia, o Di teve uma ideia engenhosa para pregar uma peça. Partiu um prego ao meio e usou um arame para prendê-lo em duas partes, criando um espaço que poderia ser encaixado entre os dedos das mãos ou dos pés. Era um plano para simular uma tragédia. Aproveitando a reforma que estava transitando no local da antiga Madelândia, ele enfiou o prego na planta do pé, e para tornar a encenação mais convincente, aplicou um pouco de sangue falso ao redor. Com uma expressão de dor, ele foi até a mãe, apresentando sua história elaborada. Mãe, eu estava brincando lá na Madelândia e pisei nesse prego. A mãe, tomada de susto e preocupação, quase entrou em pânico. No entanto, a mentira do Di não conseguiu se sustentar por muito tempo, e logo caiu no riso. A verdade veio à tona, e a mãe não pôde deixar de ficar aliviada e um pouco zangada. Os tapas que ele recebeu, por conta de seu humor ácido, mostraram que mesmo uma brincadeira boba pode ter consequências ardidas. A fé do pai, curando a hepatite com amor e simpatia. Bé estava mergulhado em um mundo de imagens e sons da programação da TV. A mãe, passando por ali frequentemente, num dado momento, teve sua atenção despertada por algo que não podia ser ignorado. Ela voltou-se, e focou seus olhos nos olhos de Bé. Um tremor de apreensão a percorreu quando notou que os olhos dele estavam tingidos de um amarelo não natural, um tom que não se encaixava na saúde que ela estava acostumada a ver. Rapidamente tomou a decisão de levar o Bé à farmácia. Alcides, o farmacêutico, diagnosticou a condição de hepatite, prescreveu medicamentos urgentes e fez recomendações de moderação. Mas ele pulava em cima da cama, e o Alcides havia advertido repouso total, pois o fígado poderia ficar mole como uma gelatina e a mãe pedia, aí Cláudio Roberto para com isso, deslizando sua mão pela testa e rosto. Porém, além das medidas convencionais, surgiu uma crença popular, uma simpatia que havia sido transmitida de geração em geração. Era uma técnica aparentemente bizarra, mas cheia de esperança. Era dito que deitar o doente de hepatite na grama e recortar o pedaço equivalente ao tamanho do paciente, virando-a depois pelo avesso, ajudaria na cura. Sem duvidar, o pai decidiu experimentar essa curiosa prática. Levando-o consigo, o pai encontrou um local no Clube Ipanema onde a grama verde crescia viçosa. Ele fez a marcação, posicionando o Bé e recortando o pedaço correspondente ao seu tamanho. Em seguida, reverteu a grama, replantando-o com as raízes para cima. Isso até poderia parecer estranho aos olhos dos outros, mas que para ele, era um ato de amor e esperança pela recuperação do filho. O tempo passou, os sintomas passaram e Bé começou a melhorar. Seu tom amarelado foi dando lugar à tonalidade natural e saudável de sua pele. A cura parecia ter chegado, e o pai, independentemente da eficácia medicamentosa ou da simpatia, quis contribuir para o bem-estar do filho. A estranha farmácia da mãe. A mãe tinha suas maneiras e seus remédios caseiros para cuidar dos ferimentos em casa. Quando um machucado aparecia, lá vinha a mãe com suas bênçãos. Enquanto fazia o sinal da cruz diante da criança ferida, recitava com toda a seriedade do mundo: eu te benzo e te curo com bosta de burro. Ou então, para variar, soltava outra: eu te benzo, eu te saro com bosta de cavalo. Era impossível não rir, mesmo quando você estava machucado. E as receitas caseiras? Para hematomas, a mãe não economizava em emplastros extravagantes, que incluíam miolo de pão, vinagre e sal. Esse a gente gostava porque às vezes, levávamos ele à boca e chupava o caldinho. Mas o auge da criatividade era quando ela misturava a urina com fumo. Sim, você leu certo. Essa mistura sinistra era aquecida no fogo até ficar quente e depois despejada sobre o machucado. O detalhe excêntrico era que, se a criança fosse um menino, a urina usada tinha que ser de menina, e vice-versa. Obviamente, as leis da física e da ciência não se aplicavam a essas lógicas caseiras. O pai também tinha seus próprios truques, como sua tática infalível para retirar o veneno de danos causados por espinhos ou pregos. Ele esquentava um pedaço de metal até ficar incandescente e o aproximava do ferimento.
A criança tinha que aguentar o máximo possível até que saísse uma guinha. Doía na hora, mas, acredite ou não, isso realmente parecia funcionar. Tínhamos também orientações para secar verrugas com leite de planta, com muito cuidado para não cair na pele, pois podia queimar. E, é claro, também tinha o mertiolate, que ardia mais do que tudo. Mas, para ser honesta, preferimos quase qualquer outra coisa aos métodos exclusivos da mãe. Havia também o lendário que não ardia, o Povitrim, que era muito utilizado como alternativa ao mercurocromo ou ao mertiolato, mas, infelizmente, esse nunca esteve disponível em casa. Só uma pitada dos desmaios da Neu era uma daquelas tardes ensolaradas que fizeram Neu sorrir só de olhar pela janela. Ela estava sentada diante da penteadeira no quarto da mãe, observando o mundo do lado de fora. A mãe, uma mulher carinhosa e paciente, estava atrás dela, cuidando dos longos cabelos loiros que brilhavam como os raios de sol. Neu tinha uma predileção especial por rabos de cavalo, e aquele dia não seria exceção. Ela queria o rabo de cavalo bem alto que pudesse ser visto de frente. Enquanto a mãe escovava para desembaraçar seus cabelos, Neu desviou seu olhar para a árvore chapéu de praia. A árvore tinha a mesma idade dela, um presente do pai que a plantou no dia do seu nascimento. Era um testemunho vivo do crescimento delas juntas, uma coisa que ela sempre admirou. De repente, o processo de fazer o rabo de cavalo estava se revelando desafiador para a mãe. A cabeça de Neu insistia em se inclinar para os lados, como se tivesse mole. A paciência da mãe estava chegando ao limite. Menina, fica quieta. Menina, fica direita. Para com isso, Neuzinha! Exclamou ela, quase perdendo a paciência. Então, um olhar mais atento revelou uma verdade. Neu não estava brincando de se inclinar, ela estava desmaiada. A mãe, que já estava segurando os cabelos dela para o penteado, não percebeu a situação. Ficou aliviada por não puxar com força e cuidou rapidamente de sua filha, reavivando-a com gentileza. Ponto. O segundo incidente aconteceu no banheiro, enquanto Neu se preparava para um banho refrescante. Sorte que ela não havia trancado a porta naquele dia. Talvez o seu anjo da guarda já soubesse o que estava por vir. Neu desmaiou mais uma vez, e quando acordou, estava deitada na cama da mãe, completamente desorientada. A mãe estava ao seu lado, suas mãos suaves segurando as mãos de Neu enquanto recitava suas preces. À medida que Neu voltava à realidade, a mãe passava a mão suavemente em sua testa, como se tentasse afastar qualquer mal-estar remanescente. Ela murmurava palavras reconfortantes, e o mundo ia voltando ao seu lugar. Esses desmaios eram constantes e poderiam ter sido assustadores, mas como a mãe os enfrentou com amor e cuidado, trazendo cura, transformou esses momentos em memórias especiais. A voadora do T-Boy Marino Bé e seus amigos tinham um cantinho que eles consideravam o mais animado de todos. Era um campo de futebol, um terreno baldio bem ao lado de casa, que havia sido transformado em palco para aventuras. Mas naquele dia em particular, uma pilha de areia, resquício de uma construção próxima, roubou a cena e se tornou a principal atração. Bé tinha um plano audacioso em mente: imitar os movimentos acrobáticos de T-Boy Marino, o herói da luta livre da TV. E, claro, o foco estava na sua famosa voadora, um salto espetacular digno de um super-herói. Os olhos de Bé brilhavam de emoção enquanto ele se preparava para o grande momento. Ele demorou, correu o mais rápido que pôde e saltou com toda a sua força. A plateia de amigos estava em êxtase, ansiosa para ver uma incrível voadora de Bé em ação. Que triste! O que deveria ter sido um espetáculo aéreo digno de palmas e aplausos acabou se transformando em um pouso nada gracioso. O resultado da tentativa foi um grito de dor e, mais preocupante, um braço claramente quebrado. Ele foi imediatamente socorrido, e seu braço engessado, como uma lembrança de sua ousadia. Passados uns dias, ele estava tranquilo na cozinha, se recuperando e provavelmente refletindo. E aí parece que a história acabou, né? Só que não. Lá da frente, o pai gritou para o Bé, pedindo que ele entregasse uma faca.
O jovem herói em recuperação segurou a faca com o braço engessado, abriu a porta de madeira da sala com o braço não machucado, e então o inesperado aconteceu. Asana, com um pé no chão e uma intenção misteriosa, ou talvez brincando, colocou o seu pé na frente dos pés de Bé. Ele, já desequilibrado, começou a cair em direção ao chão com a faca apontada em sua direção. Mas Bé não era apenas um herói de luta livre, ele era um sobrevivente de verdade. Em um reflexo rápido e incrível, conseguiu soltar a faca a tempo. Porém, o destino pregou uma peça cruel naquele momento. Bé, ainda em queda livre, colidiu com a vidraça da área. A vidraça rachou e, infelizmente, a cabeça de Bé também saiu machucada nessa inacreditável sequência de eventos.